Graça e paz, irmãos, amém? Segura aí o volume que eu vou falar hoje, hein? Amém? Entregar tudo, só não pode entregar demais, né? Senão ninguém aguenta. Irmãos, fico feliz aqui por estar aqui hoje. Falo para vocês que é um desafio que a gente não escolhe passar, não. A gente tem que passar por ele. Se a gente quisesse escolher, a gente pulava. Algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses foram muito importantes. Eu acho que para todo mundo que fez o EPI, conseguir aprender um pouco da técnica, né? Aprender um pouquinho. A gente às vezes passa tempo na igreja, crente velho aí, e não consegue desenvolver. Essa é a verdade. Mas a EPI ajudou muito. Eu acho que nós aqui, os que fizeram, né, tem propriedade para falar. Isso aqui hoje é pouco do que Deus vai fazer em nossa vida. E eu fico feliz porque vocês estão aqui hoje e podem contribuir junto comigo com a palavra. Porque não é minha vida, são as nossas vidas. É a palavra de Deus que flui. Amém? Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Luiz da Ana. A pessoa que me trouxe para esse lugar. Eu conheço a Igreja Batista de Meipe há aproximadamente aí 7 anos, mais ou menos, até um pouquinho mais, um pouquinho menos. E essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo aqui foi quem me atraiu para cá. Eu sou nascido, criado em berço cristão, aprendi o Evangelho, meu pai me instruiu, um grande pregador. Foi por causa dele. Eu falo para vocês que eu não lembro, Ana Luísa sabe disso, um dia que eu vi meu pai deixar de orar ao Senhor e adorar Ele. Todos os dias eu vi meu pai dobrando os joelhos na cama, nos cômodos da casa. Eu me questionava, Senhor, me faça ser como esse homem. Eu preciso, Senhor Deus, ser como esse homem, porque eu aprendi que o que sustenta o crente, o que sustenta o cristão é dobrar os seus joelhos e orar. E é isso que eu quero falar hoje, meus irmãos. Eu quero falar um pouco sobre as sementes que Deus tem colocado no nosso coração, como que nós estamos usando essas sementes. E hoje o texto que a gente vai ler está em Mateus 13, de 1 a 9. Vamos abrir? Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Amém? A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu uma boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Irmãos, aqui nesse primeiro momento, nós percebemos que era costume de Jesus falar por parábolas. Parábolas eram ditas para que aquilo que precisava ser falado fosse entendido por aquele povo. Mas não era apenas um entendimento, era uma compreensão do que precisava ser entendido.
que na verdade existe uma grande diferença entre o saber e o compreender. Você pode muito bem saber sobre algo, mas muitas das vezes você não o compreende. E Jesus, a estratégia dele era exatamente essa. Por que eu estou falando sobre isso? Jesus, quando reuniu com a multidão, ele sabia que atitude aquela multidão tinha no coração. Ele sabia quem era aquele povo. E ao falar sobre semeadura, ele não estava falando para qualquer um, meus irmãos. Ele estava falando para quem conhecia de plantação. Ele estava falando para a moeda, para aquilo que girava a moeda, a economia daquele local, plantar. Então todo mundo sabia. Amém? E o fato de saber era diferente de compreender. Era importante Jesus falar àquele povo sobre algo que eles sabiam, mas ainda não compreendiam. E mais à frente, a gente pode ver que Jesus, no versículo de número 13, ele diz assim: porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Percebemos aqui que a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus, ele conhecia a multidão, mas os seus corações estavam endurecidos. Então Jesus utilizava as parábolas para provocar uma resposta positiva de vir até Jesus, para provocar uma pergunta. Vocês já viram aquela propaganda que fica lá no Instagram? Vou falar uma que está aparecendo para mim, tá, meus irmãos? Estou enfrentando um problema sério, não sei se alguns já perceberam. Não cheguei nos 30, mas está aqui. E a propaganda fica assim: você tem problema de calvície? É a tentação para me clicar para saber o que tem. Então eu quero saber o que vai tratar, concorda? É a estratégia de Cristo. Não sei se você percebeu. É exatamente isso que Jesus fez com aquele povo. Você está com dificuldade? Você está com problema? Eu tenho a solução. Isso chama a atenção, isso atrai as pessoas. E é claro que essa explicação era conhecida pelos ouvintes. Semear é uma coisa que era envolvida a economia do local. As sementes eram moeda de troca. Jesus não seria o contraditório da parte dele falar algo que não fosse compreendido pela multidão. Pelo contrário, ele falava coisas que as pessoas sabiam, mas ainda não compreendiam. Mas a grande pergunta do texto que a gente leu de Mateus 13, de 1 a 9 é: por que um agricultor jogaria semente em locais onde ele sabia que não iriam germinar? Eu não sei se você já se fez essa pergunta lendo esse texto, mas eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Então eu consegui tirar desse texto 3 lições para que a gente consiga pensar nessa resposta que eu fiz, nessa pergunta que eu fiz agora. Primeiro ponto: quando as sementes caem no caminho? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, está bem atento, preciso que você participe junto comigo, amém? Versículo 19 de Mateus 13 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Meus irmãos, preste bem atenção. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Como é possível ouvir algo e não entender? Será que os nossos ouvidos estão tapados? Será que a gente está conseguindo enxergar? Aqui eu quero enfatizar com vocês o perigo de não crer. Aquele que não crer, ele pode ser levado por qualquer opinião, ele pode ser levado por qualquer fala, ele pode ser levado por qualquer filosofia, ele pode ser levado por qualquer ideologia. E a gente está vendo hoje a guerra ideológica que a gente está vivendo. Não está nada legal. E essa guerra de opiniões, onde alguns falam aquilo que entendem, aquilo que acham que é a verdade, há uma mistura de coisas que a gente se perde no meio e a gente não entende nada. Esse é o momento da gente se posicionar. A fala de Cristo aqui, ela é clara em dizer que aquele que não entende o que está sendo dito, ele abre caminho, uma brecha para a maldade. Isto é, para as falácias, conversa, que se opõem aos princípios que, além de tomarem nosso tempo, confrontam a nossa identidade e arrancam de nós a semente boa plantada.
E quando as sementes caem entre as pedras? Versículo de número 20 e 21, vamos ler? Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Meus irmãos, eu não sei se você já conhece, ou se você ainda sabe, aí vem essa pessoa na sua mente. Não quero te fazer pecar em nome de Jesus. Mas vocês já viram aquelas pessoas que constantemente oscilam nos seus relacionamentos? Você imaginou aí já? Você já percebeu quantas vezes essa pessoa está lá nos momentos altos dela, está tudo bem, e de repente, bum, está tudo mal, está tudo indo mal. Eu espero que essa pessoa não seja você essa noite, mas se for, eu creio que em nome de Jesus hoje tem a cura. Percebemos muitas das vezes que os nossos pensamentos e problemas são como pedras impossíveis de serem arrancadas. E muitas das vezes nós acabamos caindo em um mar de desânimo. Quando não sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas, ou seja, deixamos até mesmo de acreditar que Deus tem algo para nós, começamos a desfalecer. Os desafios que aparecem cada dia, as etapas que vivemos, que enfrentamos, que não conseguimos, às vezes, ter fôlego para continuar, essas coisas, elas podem ser um impedimento para que a mensagem que foi colocada em nosso coração, ainda que entre, não cresça. E eu quero aqui, meus irmãos, enfatizar que devemos conhecer o propósito de Deus. Conhecer o que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sei se você já se perguntou, acho que cada um de nós talvez tenha feito essa pergunta. Qual é o propósito de Deus para nós? Não devemos, meus irmãos, não tem como acreditarmos no acaso. A vida não é como a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá, perda de tempo. Conhecer o propósito de Deus estabelece em nós a firmeza para continuar como pedras firmes e prosseguir. Mas sabemos que muitas das vezes perdemos as nossas forças, trememos as nossas pernas, bambeamos diante dos desafios e nos colocamos tão pequenos. Mas eu queria dizer para você que Deus, Ele está até com os contritos de coração. Em Isaías 57, no versículo 15, diz: habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Meus irmãos, o amor de Deus, ele é grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Essa música eu acho que todo mundo já ouviu, né? Se não, eu vou colocá-la para tocar, para todo mundo dançar e ouvir. Brincadeira. E é isso. É para dar novo ânimo ao espírito que está contrito. Não tenha medo do que as pessoas à sua volta vão pensar de você, nem fique com vergonha de pedir ajuda. O nosso coração, o nosso Deus, Ele está entre nós, Ele deseja conhecer o seu coração. Enquanto as sementes que caíram entre os espinhos. Versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam, a tornando infrutífera. Alguém aqui já viu uma erva daninha sufocando uma planta, uma árvore? Vou fazer uma ilustração aqui, talvez alguns conheçam, é muito comum isso, eu já vi na roça. O hospedeiro, o parasita, ele toma posse, quando ele toma posse de uma árvore, de uma planta, jovem, às vezes até madura, se você não arrancar o parasita quando ele estiver começando a crescer,
se ele tomar conta, se você tentar matá-lo, ele vai matar a árvore frutífera. Um parasita, ele não pode ser arrancado, ele não pode ser tirado depois que ele já tomou quase 100% daquela planta. Porque se você arrancar, você mata os dois. E quando eu pensei nisso, o que tem sufocado? O que tem tentado sufocar, às vezes, a nossa vida, a ponto de a gente não conseguir realizar os nossos sonhos? O que tem sufocado a sua vida hoje nos seus relacionamentos? Como é que é o seu relacionamento? Você casado, você que está namorando, você que está noivando, você que está juntando dinheiro para casar. Está sufocando, né? O que tem te sufocado? O que tem tomado conta dos seus pensamentos? O que tem te preocupado? Será que você tem dado voz a essas suas preocupações ou você tem passado o feed do seu, os shorts do seu YouTube, o feed do seu Instagram lá, rolando 10, 15, 30, 1 hora e meia? Meus irmãos, as preocupações da nossa vida, as distrações, elas são tão perigosas quanto o maligno que veio e arrancou a semente do nosso coração. Quero deixar claro uma coisa, nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo que acontece na minha e na sua vida é culpa de Satanás. O que isso, o que tem te afastado do Senhor? Você tem dado o seu tempo para ter mais relacionamento com Deus? E eu não estou falando aqui de instituição igreja, essas 4 paredes. Segundo ponto, nós temos que ter cuidado com as sementes de Deus em nosso coração. Como eu disse anteriormente, nem tudo é culpa do diabo. Sabemos que muitas das sementes que não germinam em nosso coração não foram, às vezes, o maligno, mas foram as distrações que tomaram conta, e às vezes sem perceber, aquilo que era bom, aquilo que era bênção, aquilo que era proveitoso do Senhor nem germinou no nosso coração. E a pergunta que eu quero deixar, como que você administra uma semente que é plantada em seu coração? Você entende? Tudo que é falado, tudo aquilo que é feito aqui neste lugar, tudo aquilo que nos envolvemos, aquilo que cantamos, aquilo que oramos, você tem levado para sua casa, você tem guardado ou tem deixado aqui dentro e quando passa por aquela porta esquece tudo? Irmãos, a igreja não é local de desperdiçar semente. Aqui não é lugar de você deixar o que você recebeu. E assim como o semeador, ele lançou as sementes em diversos locais, nós assim devemos fazer. Tem uma coisa muito legal que acontece na célula, e isso me deixa muito feliz, que a gente sabe que a célula não é um culto. A célula é um momento em que a gente compartilha aquilo que está sendo falado naquele tema. E os momentos em que acontece, onde conseguimos esse compartilhar, que as pessoas abrem seu coração, eu percebo que uma outra pessoa que está ouvindo, ela se emociona. A gente consegue sentir que a pessoa está entendendo, que ela está compreendendo. Sabe por quê? Porque a pessoa que abriu a boca para falar daquilo que está passando na vida dela, serve de cura para aquela que está ouvindo. Ela está semeando na vida da outra. Tem muita gente que, por não entender o que está acontecendo na vida dela, por não saber, está vivendo nessa prisão, esse sufoco da alma. Mas quando ela ouve alguém que está passando pelo mesmo problema dela, está sofrendo a mesma dor que ela, e está tendo solução, está respirando, está caminhando, é o tanque que está dela que está enchendo. É a terra dela que está sendo semeada. É a semente que está germinando. É alguém que está regando. E isso mexe muito com o meu coração. Porque é nesse momento, é nesses locais em onde a gente consegue pegar a semente que a gente aprende, pegar a semente que a gente compreende e lança
para aqueles que precisam receber a palavra de Deus. Que terra que nós estamos? Que fase da semeadura nós estamos vivendo? Essa é uma boa pergunta. Terceiro ponto, para a gente poder caminhar para o final e parecer que está acabando. Nós podemos escolher que tipo de solo queremos ser. A pergunta é: que terra você está? Será que vai ser necessário o Senhor chegar e dizer para você assim: saia de tua terra? Meu irmão, eu não estou falando da sua parentela, eu não estou falando da sua comunidade, eu não estou falando da sua família, os seus parentes lá que estão atrapalhando você. Saia da inércia. Aonde que nós estamos no momento? Que terra que estamos? Falar da palavra de Deus, eu sei que não é fácil. Estar aqui nessa posição, falar aquilo que aprendemos, que tiramos para ler, não é fácil. É muito mais sobre o que Deus quer fazer na nossa vida, que às vezes a gente não consegue abrir a boca, porque a misericórdia do Senhor, às vezes, ela é tão grande que a gente não se sente digno de falar dele. Confesso para vocês que eu precisei deixar que ele movesse no meu coração tudo que eu li, tudo que foi falado nesse texto, para que na minha vida primeiro fosse verdade. E foi um desafio. Ontem mesmo, tirei o dia para poder dar continuidade no esboço. O esboço já estava pronto. Thales está aqui. Foi é o mesmo esboço que eu usei para falar no dia do curso. Mais resumido, né? Que o pastor botou tanto medo na gente para falar em 9 minutos, 10 minutos, 7, que eu atropelei tudo. Não consegui falar metade do que eu falei agora aqui. Mas quando eu saí daquele lugar, o meu coração ele queimou, não porque eu precisava de mais tempo para falar, mas o que a palavra de Deus tinha para mim era algo objetivo, era tratar com a minha vida primeiro. O desafio de quem prega é viver o que prega, e às vezes a gente não consegue viver, não. Mas a humildade, a simplicidade de aceitar os desafios, é aceitar a palavra de Deus, é abrir o coração para que a semente dele germine. E eu desejo muito que a maioria de nós aqui consiga enfrentar esses desafios. Eu não estou falando de subir aqui, não. Aqui é escolha, a gente escolhe estar aqui. Mas é os seus relacionamentos, a sua casa, a sua família. O que é mais importante para você? É o seu coração. Cuide do seu coração. Cuide daquilo que você escuta, cuide daquilo que você vê. Essas coisas são tão importantes. Não estou aqui meramente falando por uma falsa modéstia, mas nós esquecemos que até a Bíblia diz que de tudo que você puder cuidar, cuida do teu coração, porque ele é o centro da tua vida. Não é a conta que não está fechando no final do mês. Não é a fatura que falta pagar e você não tem dinheiro. É a graça de Deus, meus irmãos. E respondendo à pergunta que fizemos no começo, por que um agricultor desperdiçaria essa semente sabendo que não iria nascer? Louvado seja Deus, porque temos o Deus misericordioso que insiste em nós. Que Ele não desistiu de continuar semeando em nós a Tua palavra. Que houveram pessoas que falaram, que fizeram do Evangelho o que hoje nós conseguimos ter acesso e o que ainda há tempo para se arrepender. E em 1 Timóteo 2, do versículo 3 ao 6, ele diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele insiste em você, ele insiste no seu coração.
Ele não vai desistir de continuar semeando, mas é importante que nós saibamos em que fase da semeadura nós estamos hoje. Em que momento você está vivendo agora? É o momento, irmãos, da gente dobrar nossos joelhos em oração, louvar o Senhor e falar assim: Senhor, independente de como que eu estou passando, eu aceito a Tua palavra, eu entendo. Eu tenho certeza, meus irmãos, não vai ser do dia para a noite, mas a semente de Deus vai germinar em nosso coração. Essa é a palavra que eu tenho para deixar aos irmãos hoje. É agradecer pela oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus, porque se não fosse por Ele, para Ele, não adiantaria. Agradecer a minha esposa também. Passamos aí umas semanas meio complicado em casa. Saúde dela não foi fácil. Pensei em passar a pregação para outra semana, mas Deus honrou. Deus honrou. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor abriu nossos olhos. Pai, independente, Senhor Deus, daquilo que estamos passando, estamos vivendo, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro que essa noite, Pai, vai ser uma noite diferente. Senhor Deus, homens e mulheres aqui, Senhor Deus, agora em nome de Jesus, serão terras férteis, ó Pai. A Tua palavra será semeada em cada coração, Jesus. Cada coração será cheio do Teu Espírito Santo. Cada pessoa irá transbordar do Teu Espírito Santo, Jesus. Aleluia. Independente, Senhor Deus, aqui do que estamos fazendo na nossa vida, Pai, agora em nome de Jesus nós pedimos perdão ao Senhor. Começamos de joelhos, ó Pai, pedir a Tua misericórdia, Jesus, a pedir, Senhor Deus, que o Senhor clame, que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre nós. Clamamos a Ti, Senhor Deus. Pai, não nos deixe, Senhor Deus, cair nas tentações, Jesus, mas nos livra-nos de todo mal. Sabemos que o Teu é o reino, Tua é a glória, Senhor Deus, e é para todo sempre. Mas, Pai, aquilo que não vemos, Senhor Deus, as verdades que ainda não compreendemos, que no nome de Jesus o Senhor as faça nos ver. Que os corações sejam cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelas células, Senhor Deus, pelas pessoas, ó Pai, que têm chegado, que têm se chegado à nossa comunidade. Ó Jesus, que através de nossa vida nós venhamos a semear na vida deles, ó Pai, que venhamos abrir a nossa boca no nosso momento de célula, Jesus, que venhamos a falar, a compartilhar, para que, ó Jesus, até aquilo que falarmos, ó Pai, possamos escutar o que falamos. Em nome de Jesus, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui, seus familiares. Clamamos, ó Pai, pela vida do nosso pastor também. Que o Senhor guarde, Pai, que o Senhor proteja como coluna desta igreja. Pai, que o Senhor continue levantando, Senhor Deus, pregadores para este local. Porque, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, ela não pode ficar retida aqui dentro. Ela tem que sair daqui, Pai. Nós sabemos, nós clamamos por isso. Esse é o desafio, Jesus, que nós colocamos em nossos corações. Seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, acima das nossas. Para a honra